Um físico teórico da Universidade de Utrecht passou 3 anos analisando imagens lunares. Ele usou inteligência artificial. A IA detectou algo impossível: padrões geométricos que não deveriam existir, ângulos retos perfeitos na superfície da Lua, estruturas com 30 metros de altura, mais de 100 metros de comprimento, formações em formato de T. E a conclusão dele? Mais de 50% de probabilidade de que essas estruturas sejam artificiais, não naturais, não formadas por impactos de meteoritos, não criadas por erosão, mas construídas, projetadas, manufaturadas. O nome dele é Maneli Derakhshani. Ele é candidato a doutorado, físico teórico com currículo robusto. E ele não está sozinho nessa conclusão. A inteligência artificial que analisou milhões de imagens do Lunar Reconnaissance Orbiter confirmou o que ele suspeitava. Existem coisas na Lua que a geologia não consegue explicar, porque a geologia não gosta de ângulos retos perfeitos. A natureza trabalha com irregularidade, com desgaste, com erosão. Mas quando linhas perfeitamente simétricas aparecem, quando padrões se repetem, quando proporções estruturais são coerentes, a hipótese de construção inteligente deixa de ser delírio e passa a ser possibilidade científica. Pense nisso. Antes de mergulharmos nas imagens que comprovam essas estruturas impossíveis e nos cálculos que mostram que a probabilidade delas serem naturais é estatisticamente zero, se você quer ficar atualizado sobre descobertas que estão sendo ocultadas e anomalias lunares que desafiam tudo o que aprendemos sobre o Sistema Solar, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar não são teorias de internet. São análises conduzidas por inteligência artificial em dados oficiais da NASA, mostrando estruturas que não deveriam existir em corpo celestial geologicamente morto. E deixe um comentário dizendo: você acha que a Lua esconde estruturas artificiais ou essas anomalias têm explicação natural que ainda não descobrimos? Vamos começar pelos números. 50% de probabilidade. Metade. Isso não é uma hipótese vaga, não é um palpite. É conclusão baseada em 3 anos de análise sistemática usando inteligência artificial treinada especificamente para identificar padrões geométricos que indicam construção intencional versus formação natural. Maneli Derakhshani não acordou um dia e decidiu que a Lua tinha estruturas artificiais. Ele passou anos estudando cada cratera, cada formação rochosa, cada anomalia na superfície lunar. E quanto mais ele estudava, mais padrões impossíveis apareciam. A inteligência artificial foi programada com parâmetros específicos. Ela sabe a diferença entre formação geológica natural e estrutura construída. Ela foi alimentada com milhares de imagens de sítios arqueológicos terrestres, ruínas antigas, estruturas soterradas, construções parcialmente destruídas pelo tempo, e então foi solta nas imagens lunares e começou a encontrar correspondências. Padrões que se encaixam mais com arquitetura do que com geologia, ângulos que aparecem repetidamente, simetria que não deveria existir, proporções matemáticas consistentes. E onde estão essas estruturas? Principalmente na cratera de Paracelso. Esta cratera específica se tornou o foco principal da pesquisa, porque ali a inteligência artificial identificou o que chamam de assinaturas tecnológicas, marcas que sugerem não apenas construção, mas construção usando tecnologia avançada. Não estamos falando de empilhamento simples de pedras. Estamos falando de precisão que requer planejamento, ferramentas, conhecimento de engenharia, e a cratera de Paracelso está cheia dessas assinaturas. Mas tem outro lugar ainda mais perturbador: a região de Compton-Belkovich. Esta área da Lua apresenta anomalia térmica que ninguém consegue explicar satisfatoriamente. A temperatura ali é 20 vezes mais alta que o resto da superfície lunar. 20 vezes. Isso não é variação normal. Isso não é efeito de ângulo solar diferente. Isso é produção ativa de calor. E a explicação oficial? A NASA alega que pode ser atividade geotérmica, vulcões subterrâneos, géiseres. Mas aqui está o problema gigantesco com essa explicação. A Lua é considerada geologicamente morta.
Não tem atividade vulcânica, não tem movimento de placas tectônicas. Não tem nada que possa gerar esse calor naturalmente. Então de onde vem o calor? Se não é geológico, o que é? Maneli Derakhshani sugere que pode ser tecnológico. Pode ser algo enterrado ali gerando energia. Pode ser resíduo de sistema que ainda está parcialmente ativo, mesmo depois de milhões ou bilhões de anos. Porque se assumirmos que essas estruturas são antigas, muito antigas, então faz sentido que a maioria estaria inativa. Mas talvez algumas partes ainda funcionem, ainda gerem energia, ainda produzam calor detectável da Terra. E então existem as imagens. Derakhshani comparou estruturas lunares com sítios arqueológicos terrestres, antes e depois de escavação. A comparação é impressionante. Antes da escavação, sítios arqueológicos na Terra parecem apenas irregularidades no terreno, pequenas elevações, depressões estranhas, nada obviamente artificial. Mas depois que você remove a camada de solo acumulada ao longo de séculos, as estruturas aparecem, paredes, fundações, padrões claros de construção. E é exatamente isso que ele está vendo na Lua. Estruturas que parecem estar soterradas, cobertas por regolito lunar. A poeira que se acumula constantemente devido a bilhões de anos de bombardeio de micrometeoritos. A Lua não tem atmosfera significativa. Isso significa que cada pequeno meteorito que atingiria nossa atmosfera e queimaria antes de chegar ao solo, na Lua atinge diretamente a superfície. E ao longo de bilhões de anos, isso cria uma camada de poeira extremamente fina, mas profunda, o regolito. E qualquer estrutura que existisse na superfície lunar seria gradualmente coberta por essa poeira, soterrada, escondida, mas não completamente invisível, porque a forma ainda está lá, sob a poeira, e com análise cuidadosa, com processamento de imagem avançado, com inteligência artificial treinada para detectar padrões, essas formas podem ser identificadas. E o que a inteligência artificial está encontrando? Objetos retangulares, formações em T, estruturas com proporções arquitetônicas reconhecíveis, algumas com estimados 30 metros de altura, outras com mais de 100 metros de comprimento, e ângulos. Sempre os ângulos. Ângulos retos perfeitos. 90 graus. Não 91, não 89, mas 90. Com precisão que a erosão natural não produz. Com consistência que impactos de meteoritos não criam. Com repetição que geologia não explica. Mas aqui está onde fica ainda mais estranho. Foram encontrados nanotubos de carbono no regolito lunar, no pó da Lua. Nanotubos de carbono são materiais extremamente sofisticados. Na Terra, só conseguimos produzi-los através de processos industriais altamente complexos. Temperaturas extremas, pressões controladas, ambientes químicos específicos. Não é algo que aparece naturalmente com facilidade. Existem alguns processos naturais raros que podem criar pequenas quantidades, mas encontrar nanotubos de carbono espalhados pelo regolito lunar sugere produção em escala, sugere processo que criou grandes quantidades, e isso levanta a pergunta óbvia: quem ou o que estava produzindo materiais industriais avançados na Lua? E não para aí. Existem as anomalias magnéticas, grandes concentrações de magnetismo em regiões específicas da superfície lunar, chamadas de mascones, concentrações de massa. A Lua não tem campo magnético global ativo, não como a Terra. Então, de onde vêm essas concentrações magnéticas localizadas? A explicação oficial envolve impactos antigos de asteroides ferrosos, mas a distribuição não corresponde perfeitamente aos padrões de impacto esperados. E algumas dessas anomalias magnéticas coincidem com as regiões onde as estruturas geométricas foram identificadas pela inteligência artificial. E então, existe o experimento que fez a Lua soar como sino. Durante as missões Apollo, módulos lunares e estágios de foguetes foram intencionalmente impactados na superfície lunar, para criar ondas sísmicas, para que sismógrafos deixados pelos astronautas pudessem medir essas ondas e determinar a estrutura interna da Lua. E o que aconteceu foi inesperado. A Lua reverberou, por horas.
como sino gigante sendo tocado, como estrutura oca ou parcialmente oca, não como corpo sólido e denso que esperaríamos. A reverberação durou muito mais tempo do que os modelos previam, sugerindo que o interior da Lua é diferente do assumido, talvez com cavidades grandes, talvez com estruturas internas, talvez não sendo corpo celeste natural típico. E aqui entra algo que a maioria das pessoas não conhece: o relatório Brookings. Em 1960, um ano após a criação da NASA, o governo dos Estados Unidos encomendou estudo para avaliar impactos sociais de descoberta de vida extraterrestre. O Instituto Brookings conduziu pesquisa extensiva, entrevistou milhares de pessoas, fez simulações e chegou à conclusão perturbadora: a revelação de contato com inteligência extraterrestre ou descoberta de artefatos alienígenas poderia causar desestabilização global, colapso de sistemas religiosos, caos econômico, instabilidade política. E baseado nessa conclusão, o relatório recomendou que tais descobertas fossem classificadas, mantidas em segredo, reveladas apenas se absolutamente necessário. E parte desse relatório permanece classificada até hoje. Mas a parte que foi liberada é clara: existe protocolo oficial para ocultar descobertas que possam desestabilizar sociedade. E isso nos leva à pergunta óbvia: se a NASA descobriu estruturas artificiais na Lua durante as missões Apollo, ou através de sondas posteriores, eles teriam autorização legal e justificativa oficial para não nos contar, para classificar as informações, para borrar imagens, para dar explicações alternativas, para atrasar missões tripuladas que poderiam confirmar essas descobertas publicamente. E isso nos traz para a missão Artemis, o programa que supostamente vai levar humanos de volta à Lua, que deveria ter acontecido já, mas continua sendo adiado. Vazamento de hidrogênio, problemas com sistemas de vida, questões de escudo térmico. Sempre há uma desculpa técnica, e individualmente, cada desculpa parece razoável, mas coletivamente, começam a parecer padrão, como se houvesse relutância em realmente voltar lá, como se houvesse medo do que pode ser encontrado, ou pior, como se eles já soubessem o que existe lá e estivessem tentando controlar como essa informação será revelada. Porque aqui está a coisa que não faz sentido. Em 1969, com tecnologia de décadas atrás, enviamos humanos para a Lua, computadores menos poderosos que calculadoras modernas, sistemas analógicos, tecnologia da Guerra Fria, e funcionou múltiplas vezes. 6 missões bem-sucedidas, 12 humanos caminhando na superfície lunar. E agora, em 2026, com tecnologia exponencialmente mais avançada, não conseguimos fazer isso novamente? Ou não conseguimos? Ou não queremos? Existe diferença importante entre essas duas possibilidades. Manelli Derakhshani sugere que após 1972, após a última missão Apollo, algo mudou. Como se houvesse decisão silenciosa de não voltar com profundidade suficiente. Não porque não podemos, mas porque algo foi descoberto que mudou a equação. E essa decisão seria completamente legal sob o Tratado do Espaço Exterior de 1959 e o relatório Brookings de 1960. Ambos fornecem estrutura legal para classificar descobertas que possam impactar segurança nacional ou estabilidade social. E não é só a NASA. Existem imagens chinesas da Lua mostrando anomalias. A sonda chinesa Yutu capturou objeto na superfície lunar que parece cubo, estrutura vertical, formato geométrico claro. A explicação oficial foi que era rocha de formato incomum, mas a rocha tinha ângulos definidos demais, lados planos demais, proporções regulares demais. E a China também fotografou o que parece ser múltiplas torres conectadas. 3 estruturas verticais em linha. A imagem tem qualidade baixa, mas a geometria é visível e não corresponde a formações naturais conhecidas. E então, existem os fenômenos lunares transitórios, TLPs, luzes que aparecem e desaparecem na superfície lunar, observadas desde 1950. Documentadas por astrônomos profissionais e amadores, fotografadas, filmadas,
registradas em log científico. A explicação oficial varia. Reflexos, desgasificação, impactos de meteoritos. Mas muitos desses eventos não correspondem perfeitamente a essas explicações. Luzes que se movem, que aparecem em padrões, que se repetem em mesmas localizações, como se algo estivesse ativo ali, como se algo estivesse operando. E existe outro detalhe histórico perturbador. Registros antigos da civilização suméria e acádia falam de tempo quando a lua não estava lá. Não período de lua nova, não lua coberta por nuvens, mas ausência completa. Os textos dizem que a lua apareceu, foi colocada, não estava e então estava. E civilizações antigas ao redor do mundo têm mitologias estranhas sobre a lua. Nunca a descrevem como simples rocha. Sempre há elemento místico, divino, vigilante, como se soubessem que havia algo especial sobre ela. E do ponto de vista científico moderno, há algo especial. A Lua está posicionada perfeitamente. Seu tamanho relativo à Terra, sua distância de nós, sua influência gravitacional, tudo isso está calibrado com precisão impossível de ser coincidência. A Lua estabiliza o eixo de rotação da Terra. Sem ela, o eixo terrestre oscilaria drasticamente, causando mudanças climáticas extremas, tornando impossível o desenvolvimento de vida complexa. A Lua também cria as marés, que foram cruciais para a vida sair dos oceanos, que regulam ciclos ecológicos, que mantêm correntes oceânicas funcionando. E a Lua produz eclipses solares perfeitos. O Sol é 400 vezes maior que a Lua e está exatamente 400 vezes mais distante, fazendo com que pareçam ter mesmo tamanho no nosso céu, produzindo eclipses totais, onde a Lua cobre o Sol perfeitamente, deixando visível apenas a corona. Isso é coincidência estatisticamente improvável. Em todo o sistema solar, apenas aqui isso acontece com essa precisão, e alguns pesquisadores argumentam que isso não pode ser acidente, que tem que haver design, que tem que haver intenção. E isso nos leva à teoria mais radical, a teoria de que a Lua não é satélite natural, mas objeto artificial, máquina, estação, sentinela, colocada aqui propositalmente, para manter as condições necessárias para a vida na Terra, para observar, para monitorar, para garantir que o experimento biológico chamado Terra continue funcionando. E antes de você descartar isso como absurdo completo, considere todos os pontos que já mencionamos. As estruturas detectadas por inteligência artificial, os nanotubos de carbono, as anomalias magnéticas, a reverberação como sino oco, o calor impossível em Compton-Belkovich, o posicionamento perfeito, os registros antigos, os atrasos misteriosos das missões modernas. Individualmente, cada anomalia pode ter explicação natural, mas coletivamente, quando você soma tudo, quando vê o quadro completo, a explicação natural começa a parecer menos provável que a explicação artificial. E é exatamente isso que Maneli Derakhshani está argumentando. Ele não está dizendo categoricamente que a Lua é artificial. Ele está dizendo que a probabilidade disso ser verdade é maior que 50%, que é mais provável que não, que baseado em evidências disponíveis, análise de inteligência artificial, comparação com estruturas conhecidas, a hipótese artificial merece investigação séria, não ridicularização, não descarte automático, mas estudo científico rigoroso. E ele está pedindo isso publicamente. Em entrevista ao canal News Nation, ele apresentou suas descobertas, mostrou as imagens, explicou a metodologia, demonstrou como a inteligência artificial foi treinada e fez apelo direto. Está pedindo investigação sem preconceito, análise sem agenda prévia, ciência sem medo de conclusões desconfortáveis. E está perguntando se isso é pedir muito. Se simplesmente querer estudar anomalias lunares, honestamente, é demanda absurda. Porque existe problema cultural na ciência moderna. Qualquer tópico que toque assunto extraterrestre automaticamente recebe selo de pseudociência. Não importa quão sólidos sejam os dados, não importa quão rigorosa seja a metodologia. Se a conclusão aponta para possível origem não terrestre, é descartado, ridicularizado, marginalizado. E isso não é ciência.
Ciência é seguir evidências onde quer que levem. É estar disposto a revisar conclusões quando novos dados aparecem. É ter humildade para admitir que não sabemos tudo, que o universo pode ser mais estranho do que pensamos. E as implicações são enormes. Se a Lua realmente contém estruturas artificiais, se foi realmente colocada aqui intencionalmente, se existe tecnologia alienígena antiga soterrada na poeira lunar, isso muda tudo. Muda nossa compreensão de história, muda nossa posição no universo, muda nosso senso de isolamento cósmico, prova que não estamos sozinhos, que nunca estivemos, que fomos observados, talvez até ajudados. Talvez nossa existência não seja acidente, mas projeto, experimento, criação deliberada por inteligência mais avançada. E isso explicaria muitas coisas. Explicaria os saltos evolutivos repentinos na história da vida terrestre. Explicaria o surgimento súbito de civilizações avançadas. Explicaria por que tantas culturas antigas têm histórias de deuses que vieram das estrelas, de seres que desceram dos céus, de conhecimento que foi dado, não descoberto. Explicaria estruturas impossíveis como pirâmides. Conhecimento astronômico preciso em civilizações que supostamente não tinham telescópios. Mapas antigos mostrando continentes que não deveriam ser conhecidos. E isso aterrorizaria muitas pessoas. Porque força, reavaliação de tudo que pensamos saber. Religiões precisariam ser reinterpretadas. Não necessariamente descartadas, mas recontextualizadas. Deus ou deuses podem existir, mas talvez trabalhem através de intermediários, através de civilizações avançadas, através de tecnologia que para nós parece mágica ou divina. Economias podem entrar em colapso. Porque o que acontece com sistemas baseados em escassez quando descobrimos que recursos ilimitados existem fora do planeta? O que acontece com estruturas de poder quando revelamos que poder real está em outro lugar? E talvez seja por isso que informação está sendo retida, não por malícia, mas por medo legítimo de caos, por reconhecimento de que sociedade humana pode não estar pronta para essa revelação, que precisamos de transição gradual, de preparação lenta, de aclimatação cuidadosa à nova realidade. E talvez a ocultação seja temporária. Talvez estejamos em processo de revelação lenta, com cada nova descoberta, trazendo-nos mais perto da verdade completa. Ou talvez não. Talvez a ocultação seja permanente. Talvez aqueles no poder decidam que massas nunca devem saber, que ignorância é estabilidade, que mentira confortável é melhor que verdade desestabilizadora. E se for esse o caso, então pesquisadores como Manelli Derashani são heróis. Porque estão arriscando reputações, arriscando carreiras, arriscando credibilidade profissional, para trazer à luz o que outros querem manter escondido. E aqui está o que deveria te fazer pensar. As imagens existem, os dados existem, a inteligência artificial existe, a análise pode ser replicada. Qualquer um com acesso às imagens do Lunar Reconnaissance Orbiter pode verificar, pode treinar sua própria IA, pode procurar os mesmos padrões. A pesquisa de Derashani não é secreta, não é baseada em dados classificados. É baseada em imagens públicas da NASA, disponíveis para qualquer pessoa. E se você olhar com atenção, se processar as imagens corretamente, se souber o que procurar, você também vai ver as anomalias, as estruturas, os padrões impossíveis. E isso significa que verdade não pode ser suprimida para sempre. Porque está lá, na superfície da Lua, visível, detectável, esperando ser reconhecida. E quanto mais pessoas olharem, quanto mais cientistas analisarem, quanto mais IAs processarem, mais difícil fica manter negação plausível, mais difícil fica explicar as anomalias como meras coincidências. Mais óbvio fica que algo extraordinário está acontecendo. Se este vídeo fez você questionar o que realmente sabemos sobre a Lua e considerar a possibilidade de que nosso satélite natural pode não ser tão natural assim, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Estamos rastreando cada nova descoberta sobre anomalias lunares, cada análise de inteligência artificial que detecta padrões impossíveis, cada cientista corajoso o suficiente para questionar narrativa oficial.
e traremos cada nova evidência, cada imagem processada, cada estrutura identificada no momento em que for divulgada. Deixe um comentário com sua opinião. Você acha que essas estruturas detectadas por inteligência artificial são realmente artificiais? Você acha que a Lua esconde tecnologia antiga de civilização avançada? Você acha que a NASA sabe a verdade e está ocultando deliberadamente? Ou você acha que tudo isso tem explicação natural que simplesmente ainda não entendemos completamente? E se você tivesse acesso irrestrito a todas as imagens lunares e toda a tecnologia de análise disponível, o que você procuraria? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que merece saber que cientista com credenciais sólidas, usando inteligência artificial de ponta, analisando dados oficiais da NASA, chegou à conclusão de que mais de 50% da Lua pode conter estruturas artificiais. Que isso não é teoria de internet, que isso é análise científica séria, merecendo investigação séria. E que talvez, apenas talvez, a verdade sobre nosso vizinho cósmico mais próximo seja muito mais estranha do que jamais imaginamos. Porque às vezes, realidade supera a ficção. E às vezes, verdade escondida em plena vista, esperando que alguém olhe com atenção suficiente para finalmente ver.